Olá, meu nome é Márcia Pio, terapeuta holística e numeróloga. E se você está passando aqui pelo meu canal, já vai se inscrevendo, porque toda semana nós temos um podcast diferente. E além disso, também eu lhe trago informações sobre numerologia, autoconhecimento e muito mais. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que ela também faz parte do nosso grupo Terapeutas BR UK. Se você não conhece, nos siga lá no nosso Instagram, @terapeutasbruk. E a nossa convidada de hoje, ela vem lá de Goiânia e nós vamos saber muito mais sobre ela. Boa tarde, Lipa. Tudo bem com você? Boa tarde, Márcia. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz com essa oportunidade, tá? E tenho certeza que vai ser uma conversa bem boa, bem agradável. E, assim, vai ser um prazer falar um pouco de mim. Acho que eu ainda não fiz isso, assim, num canal tão grande como no YouTube, né? Ficou só nas rodas de amigo. Então, acho que vai ser bacana essa nossa conversa. Pois essa é a intenção do nosso podcast do Quem É. Criar um vínculo com a nossa audiência, contar nossa história, porque todo mundo tem uma história interessante que pode motivar outras pessoas. Por isso que quando eu pensei nesse nosso podcast, a intenção era essa. É esse contato com a audiência, essa transparência e motivar, né? Acho que o importante é a gente poder dar exemplos, bons exemplos para quem está chegando aí. Então, conte-me tudo, não me esconda nada, porque eu sou curiosa e eu interrompo mesmo, viu? Eu faço pergunta. Quem é Lipa? Então, é uma história longa, né? Que são 61 anos de história. Então, assim, é uma estrada bem longa, tá, Márcia? E esse Lipa, até depois, eu vou procurar o seu trabalho de numerologia para a gente checar esse Lipa. Porque Exatamente. O Lipa não é meu nome de batismo, eu chamei o Lipa, mas quando vim para Londres, em 2005, as pessoas tinham muita dificuldade, porque fica parecendo Europa meu nome. E aí tinha essa confusão e me irritava, na verdade. Vamos ser bem franca, me irritava falar meu nome errado. E assim, eu já não tinha uma aceitação muito boa com o nome. E falar errado me instigava mais ainda, assim, a minha raiva. E uma querida, amiga muito querida, falou, olha, vou te chamar de Lipa, eu gosto desse Lipa, me soa bem, é carinhoso. Eu falei, também gosto, leve. E ficou. E aí ficou Lipa. E às vezes, quando eu vou para o Brasil, que as pessoas ficam me chamando pelo nome, eu fico, quem é, meu Deus, quem é essa pessoa? Entendeu? Eu me identifiquei com Lipa. Exatamente. Certo? E já vou te dar uma boa notícia. O L, ele já significa 3, que é comunicação. Oh, perfeito. Então, sabe, é essa vibração que fica Lipa, Lipa, Lipa. Já o L já vem com isso. Eu acho que eu senti essa energia desde sempre, mesmo sem saber, sabe, Márcia? As pessoas me chamavam de Lipa, me soava bem, sabe? Assim, não sei se era porque eu já tinha uma restrição com o meu nome verdadeiro, mas o Lipa me acolheu e eu acolhi esse Lipa. E aí, quando eu comecei meu trabalho de terapia holística, ficou bacana, Lipa terapeuta holística, aquilo me soava bem. Perfeito. Né? E agora, quem é a Lipa, né? Quem Isso. É essa Lipa que era Euripa e virou Lipa? Você veio de onde? Eu sou de Goiás, né? Eu nasci no interiorzinho de Goiás, em Aragoiânia, mas fui muito cedo para Goiânia. Fui criada lá e só saí de Goiânia com 42 anos quando eu vim para Londres. Nossa, a gente tem quase uma história, porque eu também vim para Londres com 43 anos para 44. Pois é, e eu nunca tinha olhado para essa questão de sair do país. Eu trabalhei 15 anos com um dermatologista, ele é um dos melhores e mais famosos dermatologistas do estado de Goiás. E eu trabalhei 15 anos com ele e aquilo era bom para mim. Eu estava confortável ali trabalhando na estética e tal. Só que a vida vai nos levando, né, Márcia, para caminhos. Então, assim, chegou um momento que aquilo já não era suficiente. Parece que eu estava ali, eu olhava para a minha vida e falava, gente, eu vou ser só isso. Faltava algo. E assim, eu tinha uma história de superação muito grande, que eu vou resumir rapidamente para os ouvintes entender quem é a Lipa. Eu tive uma síndrome rara aos 24 anos, onde eu perdi a cabeça do fêmur. Toda a articulação ali, destruiu tudo. É uma síndrome com infecção. E eu fiquei 2 anos doente, sem trabalhar direito, num relacionamento tóxico.
quando eu consegui sair disso tudo, porque eu falo que eu sou fênix, eu arranco as unhas mesmo e vou para a vida. Quando eu superei tudo isso, foi que eu entrei na enfermagem, fiz um curso técnico e conheci esse médico. Então, eu tinha saído de uma história tão difícil e fui para um universo bom. Então, ali eu já fiz a minha mudança aos 28 anos, 30 anos de vida. Fiquei até os 42, 41, 42. Foi quando eu também achei que eu já tinha que escrever outra história. Então, a minha vida, quando me perguntam quem é a Lipa ou quem é a Euripa, eu acho que eu sou a junção de todas elas. Perfeito, perfeito. E outra coisa, gente, mas eu digo assim, nada é por acaso, e a gente vai se unindo e a gente vai vendo assim que alguma história está entrelaçada na outra. Fênix também é seu arquétipo. Olha, eu amo, inclusive eu tive uma empresa Fênix. Adoro esse nome. Aqui. A minha carteira, agora eu mudei de carteira, mas quando eu fui lá em Granbury, que a gente chama de Avalon, eu comprei uma carteira que era uma Fênix. Ela com o rabo todo dourado. Eu usei bastante aquela carteira, que agora que eu mudei para uma vermelha. Mas tudo, para mim, é Fênix, Águia, são os arquétipos que eu adoro. E aí vem você e fala disso. Você chegou aqui um pouco antes de mim? Eu cheguei em 2005, um ano antes de você. Foi. Aí eu cheguei em 2006... Nós chegamos aqui quase na mesma faixa etária. Isso é pra gente falar pra você aí que acha que tá nos 30 anos, 40... Que não pode recomeçar. Ai, nossa, mas tá tudo tão difícil. Ai, nossa, será que eu vou conseguir? Nós estamos aqui com 60 e a gente falou que nós viramos a nossa chave, viramos a nossa vida, saímos de uma zona de conforto no Brasil e viemos parar aqui em Londres, aqui estamos nós. Não é que todo mundo tem que vir para Londres não, gente, mas eu quero dizer que mesmo onde você está, é possível você tentar alguma coisa nova. Exato. Não existe. Sempre. Eu acho que só não dá quando você já tá, né, já era. Que aí quando você já tá conversando de tete a tete com São Pedro, aí já foi. Mas enquanto você estiver aqui... aí vai ter que reescrever a história e voltar, né? Aí ele que vai dizer como é que você volta. Mas estando ainda aqui, tudo é possível. Sempre. E me conte, você então casou, teve filhos? Eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento. Eu venho de uma família conservadora, onde a minha mãe, a regra era namora 1 ano, casa. Não vai ficar aqui nessa enrolação. Então, namorei, casei, dentro de 2 anos, namorei e casei. E já tive filho em seguida. Não era nada nos meus planos, aconteceu. Tive 2 meninos e separei com 5 anos de casada. Casei, tive filho, separei. Tudo assim. E segui. E aí tive outros relacionamentos, os quais eu falo que não é que não deu certo até um ponto, depois não deu mais. Acho e eu fiquei assim, buscando me encontrar um sentido para minha vida. Eu sempre fui uma questionadora. Eu sempre perguntei por quê. Acho que assim a minha vida toda sempre foi interrogação. Comigo não tem ponto final. Ou é interrogação, ou é exclamação, porque eu adoro a vida, então tudo ou é uma vírgula. Então assim, vamos seguindo e vamos seguindo. Porque eu acho também, porque até o que a gente, assim, supostamente não deu certo, deu certo. Só que teve um período. Exato. A vida é cíclica. De repente, o período de estar com ele... Eu também estou no meu 3º casamento. O período dos outros foram mais curtos. Eu vivi 3 e estou aberta a negociações. Eu ainda não estou, porque esse marido não tá bom. Mas assim, a gente segue o fluxo. Eu estou no 3º, entendeu? Que tá bom. Olha, Elizabeth Taylor casou quantas vezes? Gente, se ela casou, a gente também pode, né? Com certeza. É seguir em frente. E... você teve, assim, quantos trabalhos? Quando você chegou aqui em Londres, já vamos vir aqui para Londres, porque lá você já falou que trabalhou com esteticista e tudo. E aí, quando chegou aqui em Londres, como foi a sua chegada? Então, como toda a maior parte dos brasileiros, aquela história que você vem para fazer trabalhos subalternos, né? E assim, o engraçado, sabe, Márcia, quando eu falei para o médico que eu ia sair, que eu ia vir para cá, e ele virou ironicamente e falou... você vai limpar banheiro em Londres? Falei, sim, vou. Porque lá eu tinha um emprego de status.
Eu era o braço direito dele, esquerdo, tudo. Só que esse braço direito e esquerdo, para eu viver esse papel na vida dele, eu tive que anular um monte de coisa em mim. Você vivia em função da carreira dele. Eu vivia em função da carreira dele e eu não olhei. E aí, quando eu comecei a questionar, quando eu olhei para a vida dele e olhei para mim e falei, peraí, tá tendo um desequilíbrio aqui. Só uma pessoa foi. Eu tô aqui, no mesmo lugar. Então, eu falei, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu vou sair disso aqui. Já não me cabe mais aqui. Então, eu vim para Londres e, sim, submeti a todos esses trabalhos. Mas a minha história, como sempre, é cíclica, como você falou. Eu estou sempre me superando. Em 2011, eu fui para o Brasil fazer a cirurgia tão esperada do meu quadril, porque eu tinha muitas dores. Eu fiquei 6 anos aqui trabalhando nesse trabalho de cleaner, com muitas dores. E aí eu resolvi ir. A minha vida de relacionamento já estava bem ruim. Então, eu sabia que quando eu chegasse lá, alguma coisa ia acontecer. E eu fiz todos os exames e fui fazer uma cirurgia que, supostamente, eu sairia do hospital andando em 3 dias. E eu saí do centro cirúrgico com uma sequela no meu nervo ciático, com meu pé equino, quando o pé cai. Uau! Tá bom para você? Nossa! E aí eu fiquei 2 anos no Brasil fazendo fisioterapia, buscando alternativa, tentando melhorar. A melhora que eu consegui foi colocar uma prótese no pé para sustentar o pé de fibra de carbono, que me possibilitava de ter uma vida normal. E em 2013 eu juntei a minha coragem, a minha força de vontade e a fé em Deus e em mim mesma e voltei para Londres com um ferro no pé, mas já determinada que aquilo ia ser por um período curto, porque eu ia superar aquilo. E superei. Eu cheguei em outubro de 2013, em julho de 2014 eu tirei o ferro do meu pé e andava normalmente. Que maravilha. Milagre para a medicina, para mim apenas superação. Naquilo que eu acreditei. Então, tá vendo? É isso que eu falo. As nossas histórias, não é que as pessoas vão repetir, mas elas podem motivar, porque o mundo é tão grande, a gente não sabe o alcance, né, desse vídeo, por isso que a gente pede para as pessoas que gostam, compartilhem, deixem suas mensagens, porque assim, quantas outras lipas podem estar por aí achando que cheguei no fim da estrada? Acabou, né? Acabou. Não acabou. E sabe Ainda quantos tem. anos eu tinha quando eu fiz a cirurgia? 50. Olha só. Porque você falou que você foi em 2013. 50 anos. Eu fiz 50 anos, dia 12 de dezembro, internei no dia 26, logo depois do Natal, e saí de lá uma semana depois, dia 31, com um pé que não funcionava. Nossa. E aí, óbvio, muita gente deve ter falado assim, mas, né, a Não, idade, né, não vai querer mais nada, né? Assim, não, acabou, tá né? bem, Quando acabou. eu falei que eu ia voltar para Londres, inclusive, uma pessoa que eu não vou citar aqui perguntou... Mas ela sabe. Mas ela sabe. Você vai com esse pé? Eu falei, vou ter que ir com ele, porque sem ele é pior, né? Não dá para deixar, né? Vim com ele e o ferrinho que estava segurando ele, tá tudo bem. Tudo bem. E cheguei aqui, na semana seguinte eu já tinha trabalho. De cleaner. De cleaner. Com ferro no pé. Sustentando o pé. Era uma bota que eu enfiava dentro do sapato. Eu tinha que comprar um número maior. Entendi. E fui. Feliz e saltitante. Comprava uma calça mais larguinha para esconder. Fui num casamento do meu sobrinho antes de vir para cá, coloquei, a bota era bege, o negócio era bege, aí eu comprei um sapato bege, eu falava, não tem como eu comprar só um pé, porque é um desperdício, eu não vou usar esse outro pé. Enquanto eu usava uma bota mais grosseira, depois eu comprei essa que eu colocava dentro do sapato, aí já era melhor. Então, assim, e assim, Márcia, eu nunca deixei que isso me impedisse de sonhar. Por isso, quem está aí? Nada justifica você não sonhar e colocar seus sonhos em prática. Mas também, vamos colaborar também, né? 12 de dezembro.
né? Você também já nasceu no dia 3 de novo, lá vem. Né? E sagitariano, ele não se apega aos problemas. Nunca. Ele vai atrás das soluções. Se é uma Sempre. coisa que eu admiro no sagitariano, é isso. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Deixa eu resolver, ninguém me segura não, peraí. Exatamente. Eu não vou ficar aqui preso, olha, e agora o pé? Bom, tá, e o que eu posso fazer com esse pé? Porque o pé já tá aqui, né? Assim, já é isso aqui mesmo, tá? Então, o que eu o que a tenho. gente vai fazer? Como dá para melhorar? Né? Até a gente estava na outra live falando da Poliana. Mas falei, olha, minha Poliana, ela não tá mais daquele jeitinho que quando eu a conheci quando era criança, que a Poliana também já tem 61 anos, ela amadureceu comigo. Mas eu continuo procurando isso. Ai, tá com câncer. Eu falei, tá, tô com câncer? E o que a gente faz? Nós vamos operar e cuidar de você. Eu falei, tá, então se eles vão operar e cuidar de mim, o que é que eu posso fazer por mim também? Porque a medicina vai fazer. A parte Agora, dela. qual é a parte que me cabe? Então, eu falei, bom, então vou aproveitar, né, que já que eu tô aqui, aí minha Poliana me acompanhou. Falou, bom, então vamos pensar em você, cuidar, procurar outras coisas, que agora você vai ter que ter um tempinho mais reservado, né? O que foi que você não viu, o que você descuidou, o que pegou e você estava tão ocupada correndo atrás de não sei o que não viu. E aí foi. Que nem você, minha filha, operei, tá, tudo bem, passou. Já tô bem aqui, já. Então vamos, qual é o próximo passo? É seguir em frente. A mesma coisa você com o pé. Então, a gente é isso, tá? É seguir em frente. Enquanto a gente tem frente. Exato. E foi fazer cleaner, hein? Olha aí, garotada, vocês que reclamam, hein? Nossa, eu como tô vejo cansada. Tem isso. as duas pernas, não tem pino, não tem botinha e reclama, né? Eu tenho 2 pinos, né, no quadril, que toda vez que eu passo no aeroporto é pipi, né? E eu até me esqueço. E aí Aí eu passo, aí pipipi, e aí eu, ai meu Deus, os pinos. Eu esqueço de avisar. Mas você tem algum comprovante, alguma coisa que você mostre? Não precisa, Não, é só falar. Eles falam, vêm. eu falo, é pino no quadril, aí eles, ok, passa por aqui. Então, assim, mas toda vez é a mesma coisa, por quê? Porque isso não faz parte da minha dor. Eu tenho outras dores, mas isso não me dói ter pino, ter uma cicatriz enorme, ter uma perna meio dormente, meio bobinha, isso não me impede de nada, porque o meu cérebro continua maravilhoso, meu coração perfeito, sabe? Perfeito. Então, não, adoro, nada. adoro. Adoro, gostei dessa. O que é um pininho, gente? Exato, não esse resto de gostosura aqui. Pelo amor de Deus, olha, o negócio tá aqui, tá, gente? Eu também tenho umas coisas, umas protuberâncias aqui a mais, mas o que é isso? Tudo que tá aqui, né, é que é mais importante, e esse amor que a gente tem por nós mesmos e querermos prosseguir. Assim, olha, você próprio. Me inspirou, tá? Aqui tem história. E eu tenho a intenção de escrever um livro, sabe, Márcia, sobre a minha vida. Olha, já me falaram isso. Márcia, você precisa conhecer mais, viu? A gente precisa bater mais, trocar mais. A gente precisa tomar mais café. Menina, você é interessante, sou divertida. Eu sei disso. Eu tenho história para mais de metro. Tanto que quando eu vou nos lugares, o pessoal fala assim, olha, tem tempo, tá? Tanto que aqui ele fala também, olha, quantos minutos que aí eu já te aviso? Tem tempo, porque senão, gente, eu fico aqui falando até Deus Nossa, sabe quando. É isso que eu falei, minha história é longa. Muito. Sabe, eu vivi muito. Uma que eu já vivi 61 anos, né? Mais de meia década, a gente tem o que contar, não tem como, né, Márcia? Não, pode dizer uma coisa, Lipa? Nem todo mundo tem o que contar. É verdade. Vamos ser sinceras. Eu acho que também somos concordo, Márcia. Privilegiadas, porque não é que as outras pessoas não possam ter o que contar, mas às vezes elas ficam tanto tempo numa mesma história, numa mesma situação, amargando aquilo, que aí elas não vão ter o que contar porque perderam muito tempo naquele momento. A gente tem porque a gente está sempre dando cara a tapa. A gente está sempre renovando, reciclando, indo à frente, saindo de zona de conforto. É isso que faz uma história ser grande ou não e ter o que contar. As experiências. Se permitir. Então, assim, eu poderia ter ficado lá na minha história de casada, infeliz, vivendo, né, aquela vidinha. Eu não quis aquilo. Não, olhei e falei, não é isso que eu quero. Saí de um casamento, fui experienciar outras histórias. Aí tive a síndrome. Eu podia ter ficado em cima de uma cama, no vitimismo ali, me sentindo coitadinha. Eu falei, não. E durante os 2 anos de infecção, onde eu tomava 3 injeções por semana de bezetacil,
Gente, dói, tá? Pra quem Eu não reinventei, porque eu tinha feito corte de costura há muitos anos. E eu pensei, o dia que eu não tenho dor, eu posso sentar numa máquina e costurar. E também posso fazer unha dos outros. E também posso vender revista, porque falar minha língua não tá doendo. E aí eu fazia tudo isso. Durante o período doente. Aí, quando já estava quase ali passando o processo de dor, a minha sobrinha falou, quer fazer um curso de enfermagem? Falei, quero. Fui fazer um curso de enfermagem de 5 horas aulas por dia, todo dia à tarde, numa escola que era da Faculdade Católica de Goiás. 5 horas. 5 horas de aula. Eu arriscada a sentar e não levantar, porque quando vinha a dor, eu tinha que ser rebocada da cadeira. Porque como eu estava perdendo a articulação, eu já não tinha essa dobradura, e eu tinha muita dor, então eu tinha que ser rebocada naquela posição. Então, alguém tinha que me levantar até eu conseguir aprumar o corpo. Então, eu ia mesmo assim para essas aulas, arriscando a ter muita dor. Mas eu ia. E eu fiz de tão boa vontade, eu me entreguei tanto naquele curso, que eu fui a oradora da turma. Deve ter sido um exemplo, assim... Era, e assim, tinha pessoas da minha idade, tinha mocinhas mais jovens, que tudo é drama, que tudo era difícil, e eu ali, né? E eu tinha 2 filhos, num relacionamento tóxico, que já era meu segundo relacionamento, totalmente tóxico, e eu enfrentando tudo isso, entendeu? Com um sorrisão na cara e falava, não, eu vou sair disso. Porque assim, ó, sempre que eu enfrento um problema grande, o meu pensamento é só assim, eu vou sair disso. Eu vou sair daqui, eu vou sair disso, eu vou sair daqui. A solução. E aí, enquanto eu não acho um jeito de sair daquilo, eu não me dou por satisfeita. E aí, para renovar, em 2020, pandemia, eu falei, eu posso ficar aqui preocupada em perder trabalho, ou eu posso usar meu tempo. Aí, eu peguei Covid na primeira larva, quando os primeiros Covids, fui eu. Jura, tu pegou? E aí mas não fazia exame, na época você ligava no NGS e falava, tem febre alta? Não, não tem, eu não tive febre, mas eu tinha todos os outros sintomas. E aí meus clientes falaram assim, olha, a gente vai pagar, você vai ficar os 14 dias dentro de casa. E aí eu peguei e vi no YouTube uma moça dando um curso. Você falou, opa! Um workshop de graça, de 7 aulas. Falei, vou ficar sentada aqui na minha cama, de repouso, assistindo esse curso. Aí depois eu fui fazer um curso de reiki. De reiki eu parti para... Fiz radiestesia também. E um dia eu falei, eu entendi que eu queria ser terapeuta, viver de terapia holística, porque eu estava apaixonada por reiki, por radiestesia e tudo. E aí eu descobri a leitura corporal também num workshop de graça. E aí foi. Então eu peguei a pandemia e me reinventei. Olha, a pandemia, eu já falei isso em outras ocasiões, né? Mas para quem ainda não ouviu, terrível. Uhum. Foi terrível. Uhum. Perdi minha mãe em 2020. Foi um baque, um trauma para mim. Foi até um dos motivos, né? Perdi minha irmã. Depois aí veio o câncer da bexiga, porque foi assim, uma coisa que foi um ano bem depois. Enfim. Mas, fora esse lado trágico que foi para todo mundo, não teve, né? Rico, pobre, preto, branco, brasileiro, inglês, japonês, chinês, foi o mundo, foi universal. Sim. E a gente, né? Quem somos nós para dizer que vamos escapar? Das perdas, eu não posso dizer para você que a pandemia para mim também não teve o seu lado positivo, se a gente pode chamar assim. Porque também foi durante a pandemia que eu pude me dedicar mais ao meu trabalho, porque a gente estava direto de casa, e houve uma busca maior, porque já que estávamos fechados, o que a gente precisa saber? Quem somos? Então, eu pude ajudar muitas pessoas, cheguei a fazer até, assim, comunitário, sabe? Atendimento comunitário, para ajudar minhas pessoas que em grupo, que não estavam bem, cheguei a trabalhar gratuitamente, mas também ganhei. E me reinventei. Foi aí que eu tinha um espaço, que mesmo depois da pandemia, eu já não abri mais o espaço, porque a gente já começa a trabalhar online. Aí falei, quer saber? Vou ficar dentro da minha casa, não tenho mais essa necessidade de estar presencial. Então, óbvio
que muitas coisas que eu fazia antes, né, como um alinhamento de chakras e outros atendimentos, barras, que tem que ser presencial, eu não faço mais. Não é que eu deixei de fazer, mas assim, aí me dediquei totalmente à numerologia, ao atendimento, e foi uma reinvenção de mim mesma, e fiquei. Né? Então, eu acho que, assim, todo mundo que teve qualidade, eu falava isso em 2020. Quando eu fiz o estudo 2020, eu falei, gente, 2020, antes de saber da pandemia, que tá lá provado que eu fiz isso em janeiro. Não tinha a menor ideia do que a gente ia passar depois de março. Não tinha a menor ideia. Falei, esse ano, quem tem valor, tudo bem. Quem tá indo de carona nos outros, vai se dar mal. Quem tiver competência vai se reestruturar, vai se reiniciar. Mas eu não estava falando de pandemia, não era... era o que eu tinha visto ali para aquele ano. Que as informações um ano de trabalho, são, né, Márcia? No preto e no branco, né? Que era um ano que a gente ia ter que trabalhar muito, que a gente ia ter que se reinventar, que a nossa verdade, ela estaria ali aflorando. A nossa verdade, né? E dito e feito. Ele veio para falar assim, por isso que os casamentos acabaram, porque muita gente foi se conhecer realmente com quem dormia ali no dia a dia. Teve gente que conseguiu superar, né? Imagina a pessoa que estava no ano pessoal 3, que quer brilhar, que quer se conectar, uma pessoa que está querendo realização de sonhos, tudo, ficar preso numa pandemia. Só tinha que saber por que estava sentindo aquela agonia. Aí, às vezes, se voltou na bebida, se voltou contra os filhos, contra a mulher, se revoltou, e a mulher também se revoltou, entendeu? Porque não estavam sabendo o momento que estavam vivendo, né? E eu fico feliz, Lipa, que você tenha sido daquelas pessoas que usou com sabedoria. Porque foi isso que o universo pediu pra gente. Sabedoria. Aproveitar o tempo. Se reconectar com você mesmo, se redescobrir, porque eu falo assim, ó, a gente usa autoconhecimento, eu acho que é autorreconhecimento. A gente já sabe quem a gente é, a gente só precisa se reconhecer ali, dentro dessa versão agora, né, desse avatar que a gente está. Então, assim, para mim a pandemia, sério, em volta de mim, pessoas com pânico, amigos, e eu olhava para tudo aquilo e eu falo, gente... Para que vibrar? E eu perdi minha irmã, mas ela já estava doente. A doença só veio, só foi a cereja do bolo, só acelerou ali um processo, entendeu? Mas foi muito triste. E assim, ó, muita coisa aconteceu na pandemia. Por exemplo, eu recebi o meu Visa em março, dia 18. Na semana seguinte, o Boris fechou a Inglaterra. Quando eu pude, eu já tinha 7 anos aqui sem visitar o Brasil. Quando eu peguei o papel e falei, agora eu vou, fechou tudo. Vai, não. Não. Eu só fui em final de 2021. Eu também estava Aí eu preparada. falei, gente, ó, peraí. Tá bom. É limão? Vamos fazer limonada. Não tem o que fazer. E pronto. Quem tinha suportado 7 anos, mais 1 ou 2. Tudo bem. Tudo bem, né? Eu também tinha me preparado, senão, quando acontecer alguma coisa no Brasil, compra passagem, o dinheiro... Para vocês verem que dinheiro nem sempre é tudo, né? Não é tudo. Porque a gente precisa saber que lá em cima eles têm um outro preparo para nós. Então, a gente tem que aceitar. Tava com tudo pronto. Quando minha mãe precisou, imagina. Não pôde ir. Não era falta de dinheiro, não tinha avião. Não tinha como sair daqui. Eu podia ir e vir, mas como? Voando, materializando. E eu ainda fui para a internet tentando ver se tinha alguém saindo de algum lugar, nem que fosse clandestino. Mas ele falou, não tem. Não tem. Não tem, aceita que dói menos. Não tem. Eu falei, poxa, não tem, né? Então, é assim que tem que ser, é assim que será. Né? A gente tem que entender as coisas, mas é a vida, é o ciclo da vida. E foi assim... fantástico tudo isso que a gente vem passando. Você tem ido ao Brasil mais vezes? Eu ainda não voltei. Aí, sim, depois... Aí eu consegui em 2021. Eu nem lembro mais o mês que eu fui. Ano passado eu fui pela 2ª vez e vou agora esse ano. Mas, assim, meu filho é muito tranquilo, meus netos, entendeu? A gente
essa coisa da internet ajuda muito, que a gente fala toda semana, ver a carinha deles, ver eles crescendo. Então, assim, e eu tenho uma coisa, Márcia, você que é numeróloga deve saber melhor que eu. Eu não tenho apego a nada nem a ninguém, nem a minha família. Eu tenho amor, apego eu não tenho. Então, eu não sofro. Eu achava que eu era muito estranha de não sofrer, porque as pessoas vêm para cá, sofrem, choram, ai meu Deus, minha família. Não, eu sinto saudades, eu sinto amor, eu quero estar muito com elas, mas eu não tenho o apego. Eu não faço nada por apego. Cada um vai ter que estar naquele lugar que tem que estar. Mais uma coincidência. Na próxima vez que você vier aqui, eu quero que você me diga, veja, porque eu tô vendo assim tantas semelhanças que eu também vim para cá. Logo quando eu cheguei, né, eu fiquei 2 anos sem sair daqui, porque também não era nem questão de poder ou não, mas minha filha era pequena, tinha a parte escolar, e por conta dela, eu vim para cá, ela tinha 12 anos. Eu não fui morar em quartos, porque eu tinha medo de, sei lá, tem rapazes, enfim, de colocar de alguma maneira em risco. Então, Límpia, eu sempre tive que trabalhar muito para mantermos nós em uma casa. E eu também não tinha ajuda de governo, porque eu entendia também assim, que a partir do momento que você... É o meu ponto de vista, não é crítica não, é o meu ponto de vista. É como eu pensava e ainda penso. Se você entra no programa aí dos benefícios e tudo, você fica limitada e dependente de ficar dando satisfação. Você quer fazer uma coisa a mais, mas aí você fica, mas aí eu vou perder isso aqui, né? Então, que eu escutava muitas pessoas falando, não, eu não posso fazer isso, senão eu vou perder meu benefício. Aí eu falava, pô, mas se você fizer isso, você vai ganhar muito mais que o benefício. Aí era tal da zona de conforto. Então, isso era meio conflituante para mim. Então, o que eu fiz? Falei, não. Já vão começar de maneira diferente. Então, morei em quarto pouquíssimo, mas em casa de amigo, e foi bom. Eu cheguei aqui em abril, em outubro eu estava alugando a minha primeira casa com um casal amigo. Era eu, minha filha e esse casal. Depois o casal acabaram rompendo, foram embora e eu continuei mantendo o aluguel. Então, eu também não... Ir para o Brasil sempre era uma despesa. Muito caro, ainda é muito caro, né? E eu tinha uma criança, eu tinha que manter aquela criança, que ela só tinha, dela só saía, nunca entrava. E manter o mesmo padrão de vida, quer dizer, o mesmo padrão de vida, ou não, um padrão de vida semelhante ao que a gente tinha no Brasil, porque igual não dava, porque eu tinha uma situação melhor lá. Mas não infringindo muito, que se fosse só colocar ela em risco, eu voltava para o Brasil. Entendi. Aí eu não vim para cá, eu vim porque eu quis, não porque eu precisei vir. Então, eu voltaria imediatamente para minha casa, que eu deixei minha casa lá. Eu ainda tinha um emprego do fórum, eu tirei 2 anos licença sem vencimentos. Então, eu tinha um emprego que ainda estava me esperando. Tinha, sabe, toda uma estrutura. Eu vim tentar uma vida diferente, mas deixei uma retaguarda que eu tinha para onde voltar. Voltava para minha casa, que a casa era minha. Voltava para o meu emprego, botava a menina de volta na escola e vida que segue. Foi boa uma experiência. Só que quando eu cheguei aqui, na semana eu falei, daqui eu não saio. 3 meses então, eu falei, mas não saio daqui nunca mais. Eu agora vou ver como é que eu vou me estabilizar aqui. E aí fui partir para minha casa. Então eu acho que é muito disso, a gente se focar nas soluções. E aí é que vai fazendo a gente ser bem-sucedido ou não. E através do meu autoconhecimento, eu fui vendo meu caminho do destino, eu fui me entendendo melhor. Então, eu apostava sempre em mim, nas minhas capacidades, nas minhas limitações do que a dos outros. Porque todo mundo me chamou de louca. Não chamaram você de louca quando veio pra cá? Várias vezes, porque assim, ó, eu tinha um emprego, para você ter uma ideia, bom. Assim, ó, o meu salário era acima, porque eu tinha só o curso técnico, eu não era enfermeira padrão, né? Não tinha cursado uma faculdade. E eu ganhava mais que uma enfermeira padrão, porque assim, ele me capacitava para executar trabalhos dentro da clínica. Então, por exemplo, eu fiz ele quando começou o auge do laser de depilação, e ele investia pesado em aparelhos que eram pioneiros. Então, ele era sempre o primeiro a ter em Goiânia. E ele me investia no meu conhecimento. Então, quando ele comprou o laser, ele falou, vou te ensinar a fazer laser, porque você não vai fazer rosto, mas essas partes grandes, eu não vou gastar meu tempo aqui, um diploma desse que eu tenho, esses tanto, depilando perna de mulher, perereca de mulher. Não vou.
É você que vai fazer. E aí ele me treinou. Ele fazia os workshops para os médicos de laser. E ele, na metade aí ele dava aula teórica, punha os médicos treinar e falava assim, vou descansar, fica aí, toma conta, porque já deu, né? Não aguento isso aqui mais. Vai ajudando elas aí. Ele alugava o aparelho, que na época nem todo médico podia comprar. Eu ia com o aparelho para Minas, para Brasília, para São Paulo, para onde ele alugasse. São Paulo nem ia, mas para Minas, ali, perto de Goiás, ali, muitos lugares. E eu ia com o aparelho para ajudar os médicos. Ele dava o workshop, vinha, fazia o curso com ele, alugava o aparelho dele, mas quem ia era eu e o motorista que carregava o aparelho. Interessante. Então, assim... Você tinha a parte prática. Eu tinha a parte prática e trabalhei muito tempo com laser. Então, assim, e eu ganhava comissão em cima dos clientes que eu fazia. Então, eu tinha um bom salário, mas era aquilo. Eu não tinha um relacionamento saudável, né? Hoje eu olho para trás e vejo que não era saudável. E não era culpa dele ou minha. Não era saudável porque era muito papel de mãe. Então, eu ficava tinha 2 filhos e meu filho mais velho sempre foi independente e casou muito cedo, entendeu? Escolheu casar muito cedo e vive bem até hoje. Mas, assim, era a minha estrutura ali, era a minha vida que eu não estava, sabe? Você não estava no eixo, eu não né? estava no eixo. Então, só o trabalho não era o suficiente para me sustentar ali. E eu comecei a olhar, e meu sobrinho veio para cá, e eu comecei a conversar com ele. E eu falei, eu quero. E eu, como você, eu me apaixonei por Londres assim que eu cheguei. E as pessoas me perguntam hoje, quando é que você vai embora? Eu falo, não faço ideia. Posso até ir, não digo que sim nem que não, mas não faço ideia. Não, vamos viver o presente? Eu só no presente vivo agora, nós estamos aqui. Eu também. Eu também falo assim, não faço planos. Agora é aqui é meu país, é aqui. Aqui também. Lipa, gratidão. Me promete que você volta. Com certeza. Porque aí nós vamos falar da sua parte profissional. Eu tenho muita curiosidade pelo seu trabalho e tenho certeza que você aí já se inscreve no canal e fica aqui aguardando os próximos podcasts que você com certeza vai gostar. Deixa o seu like, deixa seu comentário e a Lipa vai voltar e vai voltar com novidades. Prometo para vocês. Gratidão, querida. Eu que agradeço imensamente. E assim, gente, vocês precisam conhecer Márcia Pio, não só o trabalho dela, mas esse ser humano maravilhoso. É um prazer enorme. Cada dia eu estou mais surpresa, assim, mais feliz de ter podido ter esse contato próximo. Gratidão, gratidão, gratidão. Um Fica beijo. com Deus. E eu aguardo vocês.